Shalom, shalom, que o favor e a misericórdia do Cristo ressurreto permaneça em nós todos os dias em nossa jornada nesta terra. O Senhor nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da sua boca. E o Senhor, ao início de cada semana, tem tido a misericórdia de nos alimentar para que nós sigamos a jornada da semana com sabedoria e graça, alimentado pelo Senhor. Pois o alimento do Senhor nos traz vida, nos traz clareza, nos dá capacidade de fazer as escolhas certas diante de cada situação aonde devemos fazer uma escolha. E o Senhor diz que Ele é aquele que quem se alimenta dele não tem morte, mas tem vida, porque a vida dele habita em nós. Então, nós sabemos que o Senhor já há mais de 7 anos, através dessa transmissão, tem nos alimentado no início de cada semana. E hoje não é diferente. E o Senhor traz para nós como alimento, no dia de hoje, a sua palavra que está em João, capítulo 11, versículo 9 e 10, que nos diz assim: Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O Senhor diz que o mundo jaz no maligno. A palavra do Senhor nos diz que quando Adão pecou, ele entregou a nossa herança para o inimigo, porque a terra é herança nossa. O Senhor nos deu a terra por herança. O Senhor diz para Adão que ele deveria dominar sobre toda criatura, sobre os peixes das águas, e Adão mesmo foi quem deu nome a todos os animais. Então o Senhor nos deu essa terra para viver nela, para desfrutar dela, mas vindo o pecado, e sabemos que o salário do pecado é a morte, porque Deus avisou Adão que o dia que ele pecasse, ele ia morrer, então ele deu o domínio da terra para o maligno. Talvez você fique pensando, nossa, como pode o mundo estar dessa forma? Como pode acontecer tantas coisas ruins? Como pode o ser humano estar com tanta maldade em seu coração? Porque as notícias que nós vemos são umas piores do que as outras. Pode, por 2 motivos. Uma por ser o cumprimento da palavra de Jesus, quando ele deu os sinais do que aconteceria antes que ele voltasse. E outra é porque este mundo é dominado totalmente pelo maligno. Jesus diz: Eu não tenho nada a ver com este mundo. A palavra de João, 1 João, capítulo 5, versículo 19, nos diz assim: ó, Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está no maligno. Então, nós entendemos que aquele que está em Cristo Jesus nessa terra, aquele que o confessou como o único Senhor e Salvador da sua vida, aquele que abriu mão de todos os outros caminhos, aonde se prostrava e se dobrava os joelhos buscando ajuda e intercessão no reino espiritual, aquele que deixou tudo para trás e buscou seguir somente os passos de Jesus Cristo, e a cada dia tem aprendido através do Espírito Santo qual é a vontade de Jesus para nossas vidas nessa terra, qual é o propósito que devemos cumprir para Ele nessa terra. Aquele que assim tem caminhado está na luz, por isso não tropeça com as coisas deste mundo. Mas aquele que acredita em Jesus Cristo como Filho de Deus, acredita na Bíblia, mas segue outros caminhos, busca outros intercessores. Quando Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há outro além de mim. Mas mesmo sabendo dessa verdade, busca intermediar outros intercessores espirituais, achando que Jesus precisa de ajuda. Esses estão no mundo e esses estão em trevas. Então precisamos entender. E nós precisamos entender de forma que não venhamos a nos escandalizar com as notícias,
com aquilo que nós vimos e ouvimos e muitas das vezes escandalizamos, perguntamos o porquê, mas quando nós conhecemos a palavra do Senhor Jesus, nós não escandalizamos. Muito pelo contrário, em vez de ficarmos propagando as más notícias e questionando, nós buscamos misericórdia no Senhor para que nós não viemos sair da luz que é estar nele e entrar nas trevas. Porque muitos já caminhou na luz por muito tempo, mas abriu mão dela e hoje caminha nas trevas. Caminha nas trevas porque deram muitas desculpas. Ah, não sou cristão porque o fulano é assim, o ciclano é assim. Como pode um líder religioso agir dessa forma? Isso são desculpas, porque cada um vai dar conta de si mesmo no juízo final. Eu não vou dar conta do que está à minha direita nem à minha esquerda, eu vou dar conta de mim. Então, o que eu tenho que fazer é buscar misericórdia do Senhor para com a minha vida. Se eu vejo que numa situação eu tratei alguém mal, eu tenho que buscar misericórdia do Senhor para que o amor dele que está no meu coração não se esfrie. Porque Jesus diz que nos últimos dias o amor de quase toda a humanidade se esfriaria. Nós vemos tanta maldade porque não existe amor. Aonde não tem amor, tem maldade, tem morte. Aonde não tem amor, não tem vida, mas tem morte. Então, isso eu preciso ver em mim. E quando eu ver que eu começo a me escandalizar, eu preciso buscar misericórdia no Senhor, porque é necessário que se cumpra. Porque Jesus diz que é necessário que os escândalos venham. Mas ai, por onde ele vem? Então eu tenho que buscar a misericórdia do Senhor para que o escândalo não venha de mim. Porque o Senhor diz que não é bom. É necessário que venha, mas não é bom para aquele que trouxe o escândalo. Então, essa é a nossa posição. Isso é o que nós devemos fazer. Nós devemos vigiar nós devemos cuidar de nós, para que nós não nos tornamos como aqueles que nós temos falado deles, como aqueles que nós temos apontado o dedo para eles. Porque deles, eles mesmos vão prestar conta. Porque o Senhor diz, de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então não precisamos preocupar se existe um líder religioso roubando, se existe um líder religioso tocando na inocência de crianças, se existe um líder religioso que está aproveitando da fé dos mais fracos. Nós precisamos sim orar, buscar misericórdia por essas vidas e também pelas nossas próprias vidas. Esse é o nosso papel a ser feito, porque não se engane. Jesus não tem nada a ver com este mundo. Tanto não tem que na tentação, quando Jesus saiu, foi batizado por João, lá no livro de Mateus, capítulo 3, e quando chegou ali no livro de Mateus, capítulo 4, no versículo 7 em diante, o Senhor tem um confronto com Satanás. Porque através de Mateus, capítulo 4, do versículo 1, vamos dizer assim, até o 11, há um confronto entre o Senhor e o maligno. E num desses versículos, ele diz assim, ó, no versículo 7, vamos lá. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, e levou ainda o diabo a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então Jesus lhe ordenou. Aí Jesus já não respondeu. Até aqui Jesus estava respondendo. Agora Jesus lhe ordenou. Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Se o diabo ofereceu para Deus, para o Cristo ressurreto, todos os reinos deste mundo, é porque ele tem legalidade sobre esses reinos. Como você vai dar algo que você não tem? Como é que você vai chegar a alguém e dar algo que você não tem, que não é seu, que não está em suas mãos,
que você não tem posse daquilo. Então, se o diabo ofereceu o mundo, as riquezas deste mundo, para Jesus, é porque ele tem legalidade para isso. Então, não se engane. O mundo já está em trevas e permanecerá em trevas, porque o mundo entrou em trevas a partir do momento que Adão pecou. Então, não se engane. E não se escandalize. E não fique questionando ou passando para frente ou julgando o que tem acontecido neste mundo. Porque você somente está trazendo peso para si mesmo. Entenda a palavra do Senhor, para que você tenha uma vida de paz nessa terra. Eu sempre digo que nós podemos viver a paz no meio do caos. E nós podemos. Porque Jesus é aquele que nos conduz. O Espírito Santo é aquele que nos guia nessa terra. Eu não tenho que me envolver com as coisas deste mundo e ficar depressiva, e ficar entristecida, e ficar preocupada com o que está acontecendo aqui. A minha posição é vigiar e orar. A palavra do Senhor diz vigiar e orar. Então, a nossa posição é vigiar a nós mesmos, orar por nós mesmos e orar por toda a humanidade nessa terra. E orar por aqueles que Deus nos deu como família. E orar por aqueles que Deus nos deu como parentela, como vizinhos, como colegas de trabalho. Esse é o nosso papel. O nosso papel não é questionar. O nosso papel não é ficar ligado nas notícias deste mundo. O nosso papel não é perder tempo questionando ou falando ou reclamando ou apontando. O nosso papel é vigiar e orar. Porque o Senhor diz que cada um dará conta de si mesmo no juízo final. Ninguém vai pegar a causa de ninguém. Lá existe um juiz e um advogado. Lá não existe outros que possam intermediar por você. Jesus é o nosso advogado fiel. E se você aqui nessa terra tem vigiado e orado, então o Senhor Jesus te defenderá. Agora, se aqui nessa terra você tem questionado, reclamado, fazendo muitos porquê e propagado as desgraças que têm acontecido neste mundo, então não sei se você vai ter um advogado para te defender, mas que você pare, pense e, se precisar, recomece a sua jornada nessa terra de forma de vigiando e orando, para que o fardo que você tem levado não se torne cada dia mais pesado, mas sim cada dia mais leve. Amém? Que o Senhor nos dê graça, nos conceda favor, que o Senhor nos abençoe e nos ajuda a cada dia na jornada dessa terra, porque sabemos e entendemos que um dia nós vamos sair daqui. E existe uma eternidade. Que nós possamos viver essa eternidade com Jesus Cristo, conforme a nossa escolha e jornada nessa terra. Que o Senhor continue nos abençoando, que o favor do Senhor continue sobre nós, para que no início da próxima semana nós possamos nos alimentar do Senhor, para que Ele possa nos alimentar, para que nós possamos seguir com graça, favor e misericórdia do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém e graças a Deus.